Eu gostaria de falar do meu tema preferido, o médium João, Dom Inácio e da comunidade das entidades apoiadoras que agem através do médium João. Esse homem extraordinário, que tem origens muito simples, dedicou toda a sua vida a prestar ajuda às pessoas. Servir a Deus com amor, compaixão extraordinária e cheio de humildade é o seu dever, que cumpre com toda a dedicação. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje, no episódio de Casos de Linguagem Corporal, vamos falar sobre um polêmico e trágico caso que ocorreu aqui no Brasil, envolvendo o suposto médium João de Deus. Toda a sua história, as ferramentas de persuasão que ele utilizava, o tipo de perfil que ele utilizava para seduzir as suas vítimas, a análise que eu fiz há quase 2 anos atrás e o resultado hoje, João de Deus preso. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E lembrando que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Quem é João de Deus? Vamos entender o começo da história dele. João de Deus é o caçula de 6 filhos. Cresceu no município de Tapaci, Goiânia. A primeira experiência mediúnica que ele tem, segundo relatos do próprio João de Deus, ocorreu quando ele tinha 9 anos de idade. Segundo o médium, ele visitava familiares junto com a sua mãe quando previu que uma grande tempestade ia cair sobre a região onde estavam. Conforme ele narra, teria então apontado para as casas, incluindo a de um dos irmãos dele, dizendo que elas cairiam ou seriam destelhadas. A tempestade então no dia seguinte teria caído conforme previsto pelo João de Deus e até mesmo destruído várias casas. Após isso, ele teve aquele momento conhecido como o chamado. No dia seguinte, enquanto João de Deus caminhava pelos destroços ali, próximo ao rio, onde tinham caído pedaços das casas, ele disse ter visto um clarão e ouviu uma voz o chamando, dizendo que ele deveria procurar um determinado centro espírita. Chegando nesse centro espírita, o diretor de lá, segundo o próprio João de Deus, já estava esperando ele, já sabia inclusive o nome dele e disse que ele era o enviado para estar lá fazendo aquelas obras espirituais. Detalhe, esse vídeo não visa falar nada sobre fé, crença no espiritual. Estamos apenas analisando o perfil de um manipulador, ok? E acontece que alguns pesquisadores, como é o caso do ex-agente do FBI, Joey Navarro, na sua obra Dangerous Personalities e também no livro What Everybody's Saying, de Joey Navarro também, ele deixa claro que esse tipo de perfil de pessoas mais manipuladoras, que se colocam como superiores, tendem a realçar as suas narrativas em apelos emocionais. Então o cara nunca conta a história dele de como ele passou por isso, por aquilo, o que ele estudou. É sempre uma história de um apelo emocional. Olha, eu previ que o meu irmão poderia ter morrido numa tempestade. Olha, eu previ isso. Olha, eu ouvi um chamado. E detalhe, um outro traço que o Joey Navarro coloca em pessoas com perfil narcisista, pessoas que são criminosas com perfil narcisista, é o fato de sempre nas histórias dela ou em qualquer coisa que se refere a elas, as próprias pessoas se colocam como superiores. Nunca é, eu cheguei lá e fui no centro espírita até que um dia deu certo. Não, é sempre assim, eu fui o enviado, eu fui chamado, eu. Então esse é um tipo de traço que a gente deve ficar muito atento, esse tipo de pessoa, especialmente se forem pessoas que estão sempre tentando controlar situações. Elas podem ser manipuladores e ali muito perigosos. E lembrando que se você quiser comprar todos os livros que eu cito aqui no vídeo, é só clicar no link aqui na descrição, comprar lá, que você consegue até comprar alguns livros com desconto, beleza? Como que veio então a fama de João de Deus? João de Deus, então, ali um pouco mais velho, começou seus atendimentos espirituais, falava para multidões, levava várias pessoas, lá no local onde ele estava, fazia suas curas espirituais. Inclusive, isso foi o que deixou o João de Deus muito conhecido. Eram basicamente pessoas com enfermidades severas, como por exemplo o câncer, e João de Deus clamava ser capaz de remover isso com algumas incisões e uma técnica espiritual. Nessa mesma época ele foi acusado de praticar medicina de forma ilegal e essas curas espirituais que ele fazia, essas cirurgias espirituais, foram desmitificadas por vários ilusionistas como sendo apenas um truque de mágica, um truque de ilusão ali. Inclusive um canal que já gravou com a gente aqui, o Neuromágico, já fez um vídeo muito bacana mostrando como aquilo é um simples truque. A pessoa faz um corte, mas na verdade ela já está com um pedaço aqui de carne na mão dela, uma bolsa que parece sangue, e
ela só estoura ali a bolsa quando está fazendo a incisão para parecer que de fato está fazendo uma cirurgia, mas não tem nada a ver, é apenas um truque de ilusionismo, como vocês podem ver nesse trechinho agora. Primeiro, como eu já mencionei, aquelas cirurgias mediúnicas que a pessoa supostamente atravessa a mão, tira um tumor, alguma coisa e depois fecha, aquilo é um truque. E esse vídeo ajudou a confirmar esse truque, justamente porque, por que ele não fechou esse corte? Boa pergunta. Ou seja, quando fecha é porque não tem corte, e quando tem corte realmente não fecha. Então esse vídeo ajudou a confirmar isso. Nessa mesma época, João de Deus, conforme a mídia, foi acusado de seduzir uma menina menor de idade e, segundo a revista Época, ele teria também sido acusado de atentado ao pudor, contrabando de minério e assassinato. Em nenhuma dessas acusações ele foi considerado culpado ao final do julgamento. Logo em seguida vem a criação da Casa Dom Inácio de Loyola, que seria ali por muitos e muitos anos a sede, o principal local onde João de Deus faria suas práticas espirituais. O médium fundou em 1976 a Casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, a 100 km de Goiânia e a 100 km de Brasília. No local, ele sempre realizou seus atendimentos espirituais para várias e várias pessoas. Eram milhares de visitantes todos os anos. O local, inclusive, chegou a ganhar fama internacional. Vários atores vinham de fora, atores, artistas, atletas, personalidades famosas. A própria Oprah Winfrey chegou a gravar um episódio com o João de Deus em 2012. E isso, inclusive, foi outro ponto que fez ali, foi uma das principais forças motrizes para poder gerar a imagem do João de Deus, que foi muito difundida. No livro Pode Acreditar, Eu Estou Mentindo, é contado ali pelo autor como muitas vezes a mídia acaba tendo um papel de atribuir poder ou autoridade a pessoas que não deveriam talvez ter total poder. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas são muito carismáticas ou são muito convidativas, muito simpáticas e acabam conquistando ali o coração das pessoas da mídia e não a razão. Muito tempo depois, a Casa Dom Inácio de Loyola viria a ser o palco de várias e várias denúncias de abuso sexual, que teriam sido praticados por João de Deus durante seus atendimentos. Na Casa Dom Inácio de Loyola tinha uma cartilha de como você deveria se comportar uma vez que estivesse lá dentro sendo atendido em uma sala. Como começaram então essas denúncias? Em 7 de dezembro de 2018 veio o programa do Bial, onde 4 mulheres decidiram contar detalhadamente sobre os abusos sofridos por João de Deus. Em seguida, esse número aumentou. Mais de 500 mulheres denunciaram João de Deus por abuso sexual. A própria filha do médium, João de Deus, chegou a denunciar ele, inclusive até mesmo por violência física, algo que na época foi negado, obviamente, por João de Deus, inclusive foi negado em rede nacional pelo próprio advogado do João de Deus, o qual eu também analisei na época. Uma das coisas que foi mais curiosa é que quando essas denúncias vieram à tona, vários jornalistas tentaram fazer matérias ali em Abadiânia, na Casa Dom Inácio de Loyola, para tentar entender como era o perfil do João de Deus, e o que eles encontraram foi um pouco preocupante. Basicamente, muitas pessoas tinham medo de falar com a imprensa, um medo aparentemente voltado ao que iria acontecer com elas caso falassem sobre o João de Deus. Então, basicamente, ninguém queria fornecer depoimento para a matéria. Aparentemente, João de Deus tinha um controle muito grande do comércio da cidade. Muitos locais ali, muitas pessoas trabalhavam para ele. Joey Navarro, no livro Dangerous Personalities, fala sobre Jim Jones e a forma como ele criou Jonestown, a cidade dele, quando ele começava a manipular as pessoas e controlar tudo ali. Pessoas manipuladoras mostram a sua personalidade com o território. É como se fossem predadores marcando o seu território. Dominam um local, dominam pessoas, sempre de forma desigual. Pegam o que querem para elas. Foi dito também na época nas investigações que João de Deus teria armas ilegais, muito dinheiro, inclusive ele foi até investigado por lavagem de dinheiro. E lembrando que Jim Jones foi até hoje responsável pelo maior suicídio induzido coletivo da história. Mais de 900 pessoas que eram dominadas por Jim Jones se mataram em prol da ideia dele. Bom, na época eu também fiz a minha análise sobre o caso João de Deus. Como sempre, eu não coloco um ponto definitivo, é isso ou é aquilo, eu deixo bem claro que tudo é um estudo. Mas de forma resumida, a minha análise observava alguns traços bem perigosos observados no contexto da situação e no comportamento do João de Deus e também no que era falado pela defesa dele naquele momento, em detrimento ao que era falado pelas acusações também. Por fim, veio a conclusão do caso, quase um ano depois da minha análise. E no dia 19 de 12 de 2018, foi ao ar a minha análise de João de Deus. E no dia 19 de 12 de 2019, um ano depois da análise que eu postei no canal Metaforando, foi ao ar a sentença de João de Deus e a conclusão desse caso. Sua primeira sentença, em 19 de 12 de 2019, foi 19 anos de prisão por crimes sexuais. Posteriormente, sua segunda sentença, somada com a primeira, resultaria numa pena de quase 60 anos em regime de prisão fechado por crimes sexuais. Acontece que, atualmente, João de Deus deixou o presídio, isso nesse ano, em 2020, por conta do novo coronavírus.
anos. Apesar dos crimes que ele fez, ele entra no grupo de risco como idoso e, segundo a juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, ele deveria então ser transferido para passar a cumprir a sua pena na sua casa, inclusive sendo privado de atender ou de ir até a casa do Inácio de Loyola. Você pode enganar as pessoas 1 ano, 2 anos, né? Mas 54 anos, enganar todas as capitais do Brasil e várias cidades e vários países, né? É difícil. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!